Amém, gente? Vamos começar nosso estudo? Ah, é que é pastor, sabe? A fama subindo a cabeça, fica... Ninguém na igreja vai ser, vocês vão sentar lá. Vocês eram a turma do fundão no colégio? Você era, Budel? Do fundão no colégio? Eu era da turma que ficava dentro da sala. Aquele que não ia pra aula? Só ficava em educação física. Só aparecia no recreio? Só no recreio. Amém. Ora aí, pastor. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo. Que o Senhor possa, Pai, mais uma vez nos ensinar, Pai, a tua palavra. Que o Senhor possa usar o Vitor mais uma vez essa noite. Que ele possa, Pai, ser fiel, Deus, na exposição das Escrituras. Que nós possamos sair daqui edificados, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, trazer em segurança aqueles que ainda estão vindo para cá. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, conduzir, Pai, todo esse estudo essa noite. O nosso desejo é aprender mais do Senhor. O nosso desejo, Pai, é saber mais do Senhor. O nosso desejo, Pai, é nos aprofundarmos cada vez mais na Tua Palavra, Pai. E estamos aqui essa noite para isso. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ficar à vontade em nosso meio, que por meio do Teu Espírito, o Senhor possa nos fazer entender hoje um pouco mais ainda da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 14. Vocês devem estar achando estranho, porque o pastor está aqui e sou eu que estou dando. Só para... Porque você vai ser o próximo pastor. Ah, quem sabe? Aí é vontade de Deus. Ontem, seria no caso o pastor Pedro que ia liderar, mas ele me mandou mensagem ontem, falou assim, irmão, a minha mãe vai operar de catarata, no caso hoje. Aí você conseguiria liderar o estudo? É sempre assim, o pastor sempre lidera essa bomba, faltando um dia, faltando... Ou terça-feira. Ou sexta-noite, pode saber que lá vem bomba. Aí a mãe dele nem chegou a operar, né? Ele explicou o motivo, que ela teve um imprevisto. Ela estava alta, aí ela ia operar de catarata, aí disse que não pode operar depois. Mas Deus sabe todas as coisas, um dia vai operar, melhorar a visão. Você podia trazer ela para cá então, ué. Pois é, só fala, pois é. Então, aí o pastor pediu para eu conduzir o estudo. 1 Coríntios 14, a gente vai ver hoje do 13 até o 19. Ô, Victor, dá um professor no estudo da semana passada aí pra gente? Eu já ia dar, mas já que você lembrou, pode ser. Nós estamos vendo, continuando a ver os dons que o Paulo vai explicar. Nós sabemos que 1 Coríntios 12, 13 e 14 vão falar sobre os dons. Vou fazer um resumo bem rápido aqui, bem rápido. Nós sabemos que no capítulo 12, Paulo apresenta os dons. Dom de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de profecia, de milagres, de língua, interpretação de língua, profecia, esses dons. Cada um é dado por Deus, segundo a vontade dele, para a edificação da igreja, para o crescimento espiritual da igreja. No 13, Paulo vai explicar que não adiantava nada a igreja ter esses dons se não tivesse amor. Ele até escreve, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, nada seria. Então não adianta nada a gente ter os dons, uma igreja que flui no amor, uma igreja que flui nos dons, se não tiver o amor. Que o amor, o Paulo vai explicar que o amor é paciente, é bondoso, o amor não tem ciúme, não se envaidece, não tem orgulho, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo, agora no capítulo 14, ele começa a explicar melhor dois dons. O dom de profecia e o dom de línguas. Nós sabemos que esses dois dons, aparentemente, são os dons mais polêmicos de toda a Escritura. São várias interpretações, são várias linhas teológicas, são vários pensamentos em relação a esses dons. Nós sabemos que o dom de profecia é aquele que não significa aquele que revela o CPF, o PIX, o CNPJ, é aquele mas que traz revelação, doutrina,
edificação, consolo, traz esses adjetivos para o dom. Só um parênteses aqui, rapidinho. Já percebeu que tem nada a ver com o estudo, não, mas só um desabafo. Posso, pastor? Desabafar. Já percebeu que toda gente que um famoso morre, sempre aparece um profeta falando que previu a morte do famoso? Igual teve o Silvio Santos, faleceu sábado agora, sempre aparece um famoso, um profeta, sai profeta de todo lugar. Sai do bueiro, sai... Eu vi que fulano, um apresentador de TV ia morrer. Sempre aparece. Só depois que o cara morre que aparece o profeta. Fecha parênteses. São um desabafo. E o dom profético, que serve para exortar, consolar e edificar a igreja. E o dom de línguas. Existem várias interpretações, mas as 4 principais são a que eu vou falar agora. O primeiro é Xenolaia, ou dons idiomáticos. O dom de língua, para quem crê nessa linha, crê que Deus dá a capacidade de você falar outra língua humana, inglês, francês, português, espanhol, sem nunca ter estudado. Então você viaja para qualquer outro país. Bateu. Você viaja para qualquer outro país, acho que tem que abrir lá, porque só abre por fora. Que você falou, não sei o que lá, laia? Xenolaia. Xerolaia? O que é isso? Traduzindo, não sei o significado certo, mas é a palavra que significa que a pessoa que só tem o dom de falar em línguas idiomáticos. Aí fala inglês, francês, espanhol, coreano, qualquer outra língua humana. Tem a outra interpretação, que é glossolalia, que é a famosa língua dos anjos. Você já viu num culto de linhagem mais pentecostal, que o povo começa a falar em línguas que não entende nada, é um rabarabalá lá, que é apelidado como língua dos anjos. A terceira possibilidade é que há quem acredite que as duas possibilidades, tanto a língua dos homens, dos anjos, quanto a línguas somente idiomáticos. Então, a pessoa fica na dúvida, fala tanto a língua dos homens quanto a língua dos anjos. E tem a quarta, que é a cessacionista, ou seja, que é nenhuma das duas. Eles acreditam que os dons cessaram, ou seja, não existe mais os dons, que os dons eram só para a época dos apóstolos. Os apóstolos morreram e os dons acabaram. Essa linha teológica que acredita que é os dois, tanto a língua dos anjos quanto o idiomático, não necessariamente a pessoa que tem o dom de línguas tem os dois dons, né? Tipo assim, pode uma pessoa que tem o dom de línguas o dom dela ser só idiomático e o da outra ser só língua dos anjos, não é ou não? Quem acredita nessa linha teológica acha que todo mundo que tem esse dom tem os dois. Não, porque o que acontece? Falar em línguas tem essas duas visões. Não significa que uma anula a outra. Então, pode ser as duas ou pode ser só uma, mas a maioria das vezes acredita que tem as duas. Aí vai da pessoa. Não, mas você entendeu? Não, entendi. Se existem as duas possibilidades, cada pessoa... Eu acredito nas duas possibilidades. Mas eu não acho que se uma pessoa tem o dom de línguas, ela é capaz dos dois, necessariamente. Pode ser que É um ou outro. mas pode ser que fulano só língua dos anjos e fulano só idiomático. Entendeu? Não, entendi. Tem essa interpretação, pastor? Me ajuda? Eu nunca escutei essa... Você está falando que uma pessoa só fala língua idiomática e a outra pessoa tem o dom de línguas e fala línguas estranhas? Tipo assim, que quem acredita que é as duas possibilidades, não necessariamente a pessoa, o Marcelo tem o dom de línguas, mas isso não significa que ele vai ter dos dois jeitos. Não. Pode ser que seja só um dom e o outro irmão tem o outro. Entendi. Para você ter ideia, é tão debatido que, igual semana passada eu dei esse exemplo, eu vou repetir o exemplo aqui, porque na Lagoinha eu conheço pastores, cada um crê
numa possibilidade. Somente idiomáticos, o pastor Mateus só crê nos dons idiomáticos. O pessoal, por exemplo, Flavinho, Isaías, crê na língua dos anjos. Julgo eu, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o pastor Pedro acredita nas duas. Correto? Acertei. E tem o pastor Ronaldo, o do debate, ele crê que nenhuma das duas, que os dons cessaram, que os dons eram só os apóstolos. Mas eu acredito nas duas, não da forma que é hoje, né? Assim, tem muito exagero. Não, sim, essas igrejas pentecostais, eu também acho que ali tem 5% falando a língua dos anjos. Entendeu? E a gente vai chegar lá, que muita gente vai pela emoção, mas a gente vai chegar lá, hoje mesmo. Aí, semana passada, a gente viu sobre a inutilidade de usarmos o dom de línguas de maneira errada. Que esse dom sem interpretação não traz edificação para a igreja. Paulo, a pessoa, independente da qual forma de dom você acredita, você imagina você chega numa igreja, aí você está no Brasil, aí o pastor começa a pregar em inglês. E aqui ninguém sabe inglês. Aí você vai ficar olhando para o pastor assim, pregando em inglês, e você vai sair de lá sem ser edificado. Da mesma forma, se o pastor começar a pregar línguas dos anjos, ele vai começar a falar, quem não sabe interpretar, vai ficar olhando para o teto, não vai entender. Então, Paulo vai falar que o dom de línguas usado da maneira errada não traz edificação para a igreja. E hoje a gente vai continuar vendo esse dom de línguas. A gente está em 1 Coríntios 14, do 13 ao 19. No 13 fala assim: por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Paulo inicia esse estudo pedindo para os crentes que falam a língua, têm um dom de línguas, procurem outra pessoa para interpretar esse dom. Pois falar em línguas, pois o motivo que se fala em línguas, pois qual que é o motivo das pessoas falarem línguas se a pessoa não consegue entender que a pessoa está falando? Que esse dom os dois dons andam juntos. Deixa eu reformular, A pessoa fala em línguas. Mas a pessoa precisa de outra pessoa para interpretar essas línguas. Da mesma forma que a pessoa que interpreta línguas precisa da pessoa que fala em línguas, a pessoa que fala em línguas precisa da pessoa de interpretar as línguas. Então, por isso que Paulo pede para que quem ora em línguas, quem fala em línguas, ore para que outra pessoa possa interpretar essas línguas. De tanto a língua dos anjos, tanto a língua dos homens, o dom é necessário para com o intérprete, igual eu falei. Não adianta nada a gente chegar aqui na igreja, o pastor começar a pregar inglês, sendo que aqui ninguém fala inglês, só um exemplo. Se alguém fala inglês, releve. Todo mundo aqui, ninguém fala inglês, aí o pastor vai começar a falar inglês, todo mundo fica olhando para o teto. Da mesma forma, quem fala a língua dos anjos, quem não sabe interpretar vai ficar olhando para o teto também. Então, Paulo sempre pede, quem ora em línguas, procure quem interprete, para que as pessoas sejam edificadas. Porque Paulo vai falar nesse passo um pouco antes, que quem tem um dom de línguas se auto-edifica, mas não edifica a igreja. Então, o objetivo dos dons não é se auto-edificar, mas edificar o outro, edificar a igreja. Então, Paulo fala assim: quem fala em línguas, ore para que as possas interpretar. 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Se a gente ir lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, Paulo vai pedir para... Vamos lá, rapidinho. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, 1, 2. Diz assim: portanto, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando assim, quem ora em línguas alimenta o espírito, mas a minha mente fica infrutífera. Tem muita igreja hoje que, igual eu falei semana passada, quem estava aqui, vai lembrar que eu falei que infelizmente tem muitas igrejas hoje que acreditam que a liberdade que o Espírito nos dá um aval para virar baderna na igreja. Com certeza já viu igrejas, começou louvor, começou a palavra, tem gente correndo, tem gente sapateando, tem gente rodando, tem gente dando pirueta, tem gente fazendo tudo essas malabarismo todo. Mas essa baderna, gente gritando, gente correndo, gente rodopiando, não tem respaldo bíblico. Muitas vezes a gente espiritualizamos muitas coisas que não tem necessidade, esquecemos da mente. Ou seja, eu fico percebendo que existem dois lados totalmente um oposto que o outro. Tem um lado que crê que tudo é espiritual, e tem outro lado que não crê em praticamente nada. Por exemplo, tem um lado que ou tudo é demônio, é a aprovação de Deus, é o demônio que invadiu minha vida, bate o sol, vem o sol, é o sol de Deus me aquecendo o meu coração, vem um vento, é o Espírito Santo fluindo. Gente, na verdade é só vento, né? É só um vento que bateu. Mas, parece uma pomba aqui, tá vendo? É o Espírito Santo no meio de nós aparecendo. Já viu? Tem gente que espiritualiza tudo, qualquer coisinha eleva para o nível espiritual. Em contrapartida, tem o outro lado, que é errado também, que parece que a diferença entre o ateu e ele é que só acredita que Jesus morreu na cruz por ele. Você crê que Jesus morreu na cruz e morreu por você? Creio. Mas você acredita nos dons? Não, para mim os dons cessaram. Deus faz milagres? Não, Deus não faz milagre mais. Sabe, parece que a pessoa pega Deus e coloca ele em uma caixinha. A única diferença entre ele e um ateu é que ele acredita que Jesus morreu por ele, mas de resto, é cético do mesmo jeito. Esses dois, como chama aquele trem? Olha o vocabulário. Aquele trem que tem um monte de bolinha e fica... É pêndulo? É pêndulo que fica batendo, e só as bolinhas da ponta que fica... É pêndulo, né? E fica esses dois do lado do pêndulo. Fica um batendo, mas os dois estão errados. Paulo vai falar que o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. E muitas das vezes a gente ora, busca o Espírito Santo, mas esquece que o nosso culto, igual Paulo fala em Romanos 12, tem que ser racional. Tem que ser algo que a gente consegue entender, algo que a gente consegue compreender. Não é, às vezes muita gente pensa que culto racional é um culto frio, é um culto sem o mover do Espírito Santo, é um culto que não tem milagres, não tem nada de extraordinário. E muita gente usa aquele versículo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Culto racional é tão de uma religião, não é? Aquela do Tim Maia, não era culto racional? Tem um trem assim mesmo. É isso, né? Mas eu acho que tinha nada a ver, não. Era mais... Não tem nada a ver com a Bíblia, não, mas é porque eu lembrei que é esse nome, culto racional. Mas aí... Peraí, perdi. Não, tranquilo. Mas o culto racional é um culto apropriado para criaturas redimidas e pensantes. É a adoração que vem da nossa própria vontade, do nosso próprio entendimento. Tem culto, gente, perdão se eu vou ofender alguém aqui, mas tem culto que parece que é terreno de macumba.
A pessoa parece que ela é batizada pelo Espírito Santo, que perde a consciência, que não sabe mais o que fazer. Gente, tem nada a ver, não. Tem nada a ver isso, não. Tem gente que parece que perde a consciência. Você já viu um vídeo? Não sei se você já viu esse vídeo. Um jovem vai pedir inteligência para o pastor. Não sei se vocês já viram. Aí o pastor chegou, recebe inteligência. Aí o menino cai duro no chão. Falei, gente, o que é isso? Aquele áudio original foi mesmo na português? Não, né? Não, isso é de uma igreja, acho que da Angola, Moçambique, alguma região. Ele chega e fala assim, pastor, já provei não sei quantas vezes na escola, ele chega e fala, não receber inteligência. Aí o menino cai, eu falei, gente do céu. Recebe inteligência, mas perca o equilíbrio. Não, a gente põe a mão orando, o povo já começa a cair. Gente, tem umas coisas que a gente leva muito pro emocional, igual você falou no início lá sobre o emocional, que no 15 vai completar. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também eu vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Então, Paulo quer que a gente una os dois, não separe os dois. Mas tanto o nosso espírito e tanto a nossa mente tem que ser edificada. Tanto o nosso espírito e nossa mente tem que cantar, tem que orar, tem que prestar o culto a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muita gente leva o culto muito emocional. A gente entra, está no louvor. De fato, a música tem esse poder de nos fazer levar, de levar para o emocional, de levar para a gente algo, de fato, um êxtase, exato. Levar a gente a um lugar que só a razão não consegue levar. A melodia da música consegue fazer isso. Mas muitas vezes a gente canta muitas músicas sem saber que estamos prestando culto a Deus. A gente deixa levar pela música e esquece. A gente deixa levar pelo nosso espírito e esquece que a gente tem que orar com a mente também. E às vezes, eu já percebi isso, que graças a Deus, a gente no Brasil, querendo ou não, a gente vive um país que não existe perseguição oficial. Lógico que existe uma perseguição velada, que é sempre uma piadinha ali, é sempre um olho torto ali, é sempre uma censura pequena ali, mas graças a Deus a gente não vê crente morrendo na rua, cristão morrendo na rua, ainda. Quem é pós-tribulacionista, vai chegar a grande perseguição ainda. Quem é pré, é outro nível, outro papo, né, pastor? Mas ainda não chegou a grande perseguição. E muitas das vezes a gente leva a nossa fé cristã de uma forma automática. A gente chega na igreja domingo, adoro, nem presta atenção no que eu canto, nem presta atenção na palavra que eu escuto direito, mal falo um amém 3 vezes para falar que é crente. O pastor pergunta amém? Amém. Aí vai embora. Mas às vezes a gente não para atenção para olhar o que a gente canta, o que a gente fala. Tem uma música que é do Davi Sasser, que às vezes a gente canta tão automático que às vezes a gente não presta atenção na letra. Aquela música, estou disposto a morrer por ti, e eu construí o cume no monte do altar, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, por ti, abro mão dos meus prazeres, abro mão das minhas vontades, abro mão das minhas riquezas, por ti. Estou apaixonado por ti. Aí, você está no louvor, você está cantando, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão dos meus prazeres. Aí Deus lá em cima, legal, bom saber que você está abrindo mão. Aí na primeira provação que Deus te manda para ver se de fato você está abrindo a mão, você começa a chorar, ô Deus, esse fardo está muito pesado. Não estou aguentando mais. Manda recurso, manda livramento. Não estou aguentando não, porque estou passando por isso.
Mas Deus, pai, você não acabou de cantar que está disposto a morrer por mim, morrer por causa do meu nome? Na primeira na provação, você já está reclamando? Eu já sabia que você ia fazer isso. Justamente. Falando de letras também, o que eu acho meio confuso também, nessa música, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a palavra não diz que Deus tomou. Deus permitiu que Satanás fizesse o que ele quisesse com o Jó. Mas não foi Deus que foi lá e tomou com ele. Quem foi que tomou foi o demônio. O copo é Porque minha. Deus deu permissão de fazer só não mata ele, né? Mas Deus deu permissão em fazer o que é, como dá permissão. Ninguém pode tocar no filho de Deus se Deus não der permissão. Né? Mas não foi Deus que tomou. Quem tomou foi Satanás, porque Deus tinha um plano maior. Satanás achando que estava ganhando, achou que ia ganhar Jesus, né? Por morrer na cruz, e não sabia o plano de Deus. Então, Deus permite, mas Deus deu um dobro a ele. Quer dizer, o bem foi Deus que deu. E quem pegou ali, aquele mal, foi Deus que permitiu que o Satanás. Mas quem foi que pegou foi Satanás. Outra música eu acho, são duas coisas. Pode falar. E outra, segura na mão de Deus. Sim, meu Deus, quem sou eu para segurar na mão de Deus? Ele que tem que segurar na minha mão. A minha mão, se segurar ele, eu não sou. A gente é um bichinho de chacó, a gente não é nada. Então, ele que tem que pedir. Aí todo mundo canta, eu estou cantando lá. Segura na minha mão e eu vou. São duas coisas na letra que a gente canta muito e que a gente gosta, que a gente sente, né? Uma emoção e tal. Mas que eu Isabel, não concordo com letras, como você está falando, essas letras. Ou como você falou, dá tudo. O Senhor te pede seu apartamento. O Senhor te pede seu dinheiro que você tem aí guardado. São coisas assim que a gente tem que tomar cuidado para falar. Como eu vou segurar na mão de Deus? Quem sou eu? Nós chamar eu superior a Deus? De jeito nenhum, então eu peço. Ele segura na minha mão. São letras que já vão gravar na cabeça que a gente. Igual eu falei, que tem coisa que a gente parece que liga automático e vai. Você chega, o louvor é bonito, a melodia é bonita, e você vai cantando porque você já sabe a letra de cor. E muitas vezes a gente não vê, igual se fosse tem erro, ou se tem uma coisa que você está afirmando para Deus, que eu estou disposto a me sacrificar por causa do Evangelho, a gente canta sem saber. Aí quando aparece a prova, é bom... Aí você fica reclamando. Deus, quando? Por que eu? Por que eu? E Deus vai não fazer prova de mim. Se a gente fala, então você tem que cuidar do que fala com Deus. A graça de Jó é porque Jó fala para Deus. As palavras dele, né? Fala que Deus o enriqueceu, mas também o amargurou, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. Essas são as palavras do próprio Jó, né? É porque o Jó até então não sabia que era eu posso falar que é uma disputa entre Deus e Satanás, pastor? O Jó conhecia Deus. Eu posso falar que foi uma aposta entre Deus e Satanás? Uma disputa. O Jó? Não, naquela hora, tá vendo meu servo Jó ali? Parece Deus testando Satanás, não Jó, né? Tipo assim, porque Satanás vai tentar a aliança de Jó, né? Baseado achando que Jó louva a Deus por interesse, porque ele tem tudo. Na verdade, Jó louva a Deus porque Deus é Deus. Exatamente. Porque o começo do capítulo da questão do diabo e Deus já fala sobre isso, né? O diabo chega e fala na situação ali que Jó era daquele jeito porque Deus protegia todos os bens e a família dele, né? E Deus já sabendo o coração de Jó, como eu creio que
essa situação é Deus mostrando para nós também que somente Ele sabe a intenção do nosso coração. Que o diabo colocou ali que por Deus proteger os bens de Jó, a família de Jó, por isso que Jó adorava ele. Mas só que Deus já sabia que mesmo Jó perdendo tudo, ele ainda continuaria adorando o Senhor. Então, é Deus mostrando para nós que quem sabe a intenção do nosso coração é somente Deus. Exato. Ele está no controle. O engraçado é que depois ele Jó faz um monte de questionamento para ele, depois Deus retruca Jó com o dobro de questionamento. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde que eu estava quando você fez aquilo? Aí o engraçado é que Jó termina no final: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Porque acho que até Jó mesmo, nessa situação, ele coloca que nem ele conhecia o coração dele de verdade, como Deus o conhecia. Mas, alguma dúvida sobre, voltando aqui, para a gente não perder? Então, no 15 ele fala assim: o que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também eu vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também eu vou cantar com a mente. Então, Paulo vai pedir para a gente tanto cantarmos, tanto orarmos pelo Espírito e pela mente. Tanto um sentimento, orar em Espírito, que significa um sentimento de entrega, de adoração, de louvor. Mas, ao mesmo tempo, com a mente, é um sentido de entendimento que você está fazendo. É um sentido de que você está compreendendo, que você está, digamos assim, sóbrio. Você está exatamente compreendendo o que você está fazendo. Ao mesmo tempo você está entregando o seu sacrifício, mas você está entendendo o seu sacrifício. 16. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A Bíblia deixa claro em várias passagens que a gente tem que congregar em igreja, congregar com os irmãos. Tem nada esse negócio de desengrejado, esse trem que o povo inventou hoje em dia, que a igreja sou eu, que eu sou a igreja, que a igreja eu faço em casa. Não, a Bíblia em vários momentos mostra que a gente tem que congregar em unidade, juntos, com nossos irmãos. Mas, ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado da forma que falamos. Porque Paulo vai falar assim: se você louvar apenas seu espírito, como um não instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez? A palavra amém aqui, acho que todo mundo sabe, vem do aramaico que significa amém, que significa que assim seja. Imagina a seguinte situação: você chega na igreja e o pastor começa a falar em línguas, da forma que você bem entender, igual o exemplo do inglês, começa a pregar em inglês aqui, orar em inglês, aí, mas você não entende nada. Aí Paulo vai perguntar: como um não instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez, porque ele não entende o que você disse? Amém significa assim seja. Imagina se o pastor começa a orar amaldiçoando a vida do irmão. Aí está orando para amaldiçoar a vida do irmão, aí você fala amém, que assim seja. Mas se você não entende, como você pode falar amém? E às vezes, muitas vezes, a gente fala amém toda hora. Amém. O pastor fala 3 palavras, amém. Glória a Deus. Amém. E o amém aqui significa assim seja. O argumento aqui de Paulo é muito simples. Como o não instruído pode falar amém se ele não entende o que está falando? Então, Paulo mais uma vez pede para que, se a gente louvar apenas pelo Espírito, louvar apenas pela língua em Espírito, o não instruído não vai compreender e não poderá falar o amém. Que assim seja. Então, Paulo mais uma vez pede para a igreja de Corinto, na hora de interpretar,
na hora de falar em línguas ou chamar alguém que interprete, para que as pessoas possam entender. E Paulo continua o mesmo raciocínio no 17. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Da mesma forma, no anterior, no 17 fala a mesma coisa. Você pode trazer a melhor pregação, o melhor louvor, a melhor oração, mas se a pessoa não conseguir entender, o que vai adiantar? Lembrando mais uma vez que os dons são feitos para edificação da igreja, edificação do próximo, e não se auto-edificar. Eu falei semana passada, vou repetir aqui, para vocês terem ideia que isso é tão sério, que até meados da década de 60, 65 mais ou menos, a igreja romana realizava a missa em latim. Então, os membros iam para as missas, aí o padre começava a falar em latim, realizar a missa em latim. Aí, nós sabemos que latim, ninguém mais fala latim hoje em dia, que o povo ia escutava o padre falar em latim, em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Até hoje, no Vaticano, todos os dias... A língua oficial... Às 3 horas da tarde, eu acho, é em latim. É que a língua oficial do Vaticano é o latim. Mas, tirando o Vaticano, fala outro país que fala latim nenhum. Então, até 1960, se não me engano, foi 65, se não me engano, a igreja romana realizava as missas em latim e usava a Vulgata Latina, que é a Bíblia traduzida para o latim, que foi do São Jerônimo do IV século. Então, imagina a situação, você chega na missa, o padre fala em latim, lê uma Bíblia em latim, sendo que ninguém entendia o que era latim. Somente com a Reforma Protestante, depois de 1517, que a Bíblia começou a ser traduzida para vários idiomas. Graças aos reformadores, por exemplo, Lutero traduziu para o alemão, João Ferreira de Almeida para o português, se não me engano, Armínio traduziu para o holandês, se não me engano. Aí o rei Jaime pediu para traduzir a Bíblia para o inglês, que até hoje é King James, é a Bíblia que o rei Jaime pediu para traduzir, porque antigamente as pessoas, a elite romana, quando eu falo elite, os patriarcas, os papas, os bispos, achavam que a Bíblia eram coisas só para quem é puro, mas os reformadores não. Não, a Bíblia é para o entendimento de todo mundo tinha que ter acesso à Bíblia. Só por causa disso que hoje a gente tem a Bíblia em português, tem a Bíblia em inglês, tem a Bíblia em francês, tem as Bíblias em vários idiomas. Porque eles queriam que o povo tinha que saber a Bíblia, o povo tinha que aprender mais sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque o povo tinha que ser edificado. Não adiantava nada escutar o Papa também. O padre se não entendia nada. É a mesma coisa, o pastor começar a falar inglês aqui e ninguém entender nada sobre inglês. E por mais que a sua palavra seja, de fato, sendo usada pelo Espírito Santo, imagina aqui a pregação que você fala, hoje eu fui usado pelo Espírito Santo. Mas se o outro não é edificado, o que valeu? Não valeu nada. Você é edificado, mas os outros não. Agora no 18 e 19, Paulo vai concluir esse raciocínio das línguas, citando o próprio exemplo dele, 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em línguas, mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 em línguas. Nossa, esse versículo os pentecostais pulam. O engraçado é que há várias interpretações para esses versículos. Uma mais plausível, que eu vejo mais plausível, é que a cidade de Corinto, no primeiro estudo de Corinto, a gente viu que era uma cidade que tinha 2 portos muito grandes. E era uma cidade
cosmopolita, ou seja, chegava gente de tudo quanto é ponto. Chegava grego, bárbaro, gentil, judeu, cristão, chegava tudo quanto é língua, tudo quanto é povo. Então, Paulo falava assim, que dou graças a Deus porque eu falo porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então, aí existem as várias tentações. Muita gente acredita que, por causa dessa cidade ser muito visitada por estrangeiros, então muita gente se reunia na igreja e falava em outras línguas, as línguas, digamos assim, oficiais de cada pessoa. Aí chegava um que falava hebraico, pregava em hebraico. Chegava um que falava aramaico, pregava em aramaico. E também tem a interpretação que, como Paulo viajava muito por causa dessas viagens, a primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, ele tinha contato com várias culturas, várias línguas. Então, Paulo está falando assim, porque eu falo em várias línguas, eu falo em línguas, mais do que todos vocês. E se a gente vê as 3 viagens, cada viagem foi uma cidade, um país com uma língua totalmente diferente. Então, Paulo chegava noutra cidade e falava a língua daquela cidade. Chegava em Éfeso, falava a língua de Éfeso. Chegava em Coríntios, falava a língua de Coríntios. Chegava em Jerusalém, falava a língua de Jerusalém. Mas Paulo fala assim, contudo, mesmo eu tendo esse dom, que vocês todos gabam em ter, eu tenho mais que vocês, contudo, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Então, Paulo fala assim, eu prefiro mais falar 5 palavras, mas que todo mundo consegue entender, do que falar 10.000 palavras e ninguém consegue entender. Assim, como você falou, né? A pessoa edifica ela, então não é para falar ninguém se não tiver ideia, né? Não vai edificar ninguém. E agora em Judas aqui, em Judas aqui, ó, vídeo, vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo, orando em língua. Como é que você vai orar no Espírito Santo? Não? Como que é? Bom, só para me entender, tá? Porque eu não entendi essa parte aqui, porque sempre foi aqui eu fiz. Porque o dom de línguas, orar em espírito, aí, mais uma vez, esse orar em espírito são várias interpretações. O engraçado é que você está levantando a mão? Não. É que o bom da Bíblia, o bom do cristianismo, que a gente tem várias interpretações. Então, e nem sempre uma está certa e outra é outra errado. As duas podem estar certas ou as duas podem estar erradas. E graças a Deus que a gente tem essa liberdade de debater. Porque tem muitas religiões que é aquilo que está escrito, se você pensar um pouco diferente, você é amaldiçoado. E a Bíblia hoje em dia, igual eu falei, só o dom de línguas tem 4 interpretações. Aí orar em espírito tem várias outras interpretações. Aí você pega em profecia, outras interpretações. Então, a Bíblia, graças a Deus, a gente tem essas interpretações para que, acredito eu, que não fique algo engessado. Para que não fique essa questão de dogmas, regras, que eu tenho que seguir, obedecer, e se eu pensar diferente, eu estou errado. E graças a Deus por isso. E essa questão de orar em espírito, aí são várias interpretações. Só uma situação que você colocou aí agora, que a gente tem que entender sobre isso aí, que Paulo está dando um ensinamento para a igreja de Corinto, mas só que ele começa lá no começo, lá, 1 Coríntios, no versículo 2, ele ainda fala, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, tipo assim, eles tinham esses defeitos, mas eles eram o Senhor. Porque às vezes a gente coloca uma coisa que
me traz um certo incômodo, tá? Quando a gente coloca, tipo assim, os pentecostais eles estão errados por eles agirem daquela forma. Então, se eu estou colocando isso, eu na minha congregação é a certa. Entendeu? Mas só que, tipo assim, todos nós somos irmãos. Do mesmo jeito que existe pessoas salvas aqui, existe lá. Do mesmo jeito que existe pessoas não salvas aqui, falsos profetas aqui, existe lá também. Então, a gente tem que ter um entendimento que, mesmo Paulo passando esses ensinamentos aqui, esses até correção para essas pessoas aqui que agiam também de formas erradas, mas Paulo coloca bem claro no começo do capítulo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, mesmo eles com os erros, não significava que eles eram não crentes, mas que eles tinham algo a ser transformado igualzinho nós temos. Então, isso que eu acho interessante, que a gente tem que fixar, porque dependendo da forma que a gente colocar, a gente coloca mais crente, mais conhecedor da palavra do que outros irmãos. Um dia até o Mateus citou esse negócio do pentecostal, eu até falei com ele. Só que essa situação meio de falar assim, agora oram em línguas, é o que eu mais vejo na Lagoinha. Entendeu? Eu já fui em 30 cultos, em 27 e aconteceu essa situação. Agora todos aí que oram em línguas começam a orar. Você entendeu? Então eu creio que não deixou de ser crentes esses irmãos. Entendeu? É esse entendimento que a gente tem que ter na mente. Isso é uma questão que o contexto, eu acho que vai muito pelo contexto que a gente vive hoje em dia. Está tão inflamado, qualquer coisinha vira disputa, de briga, que as pessoas não conseguem sentar numa mesa e conversar igual debate. Você vê, o JJ sempre acompanha os debates, você sempre vê que tem um que, quando está tomando couro, começa a gritar, começa a tentar falar mais alto. Porque parece que hoje em dia tudo virou time de futebol. É político? Eu voto no B, eu voto no A. Beleza, por que você vota? Por causa disso. Não, beleza, vou continuar sendo amigo. Mas parece que automaticamente as pessoas têm que... eu voto no B? Então eu voto no A? Então não. Eu não posso nem olhar para a cara dele. Sabe o que é isso? Contenda. Sabe o que é isso? Fruto da carne. É isso que Paulo, contenda, intriga, facção. Eu vejo que tudo isso aí, essa questão de divisões, tem uma música. Eu nem sei se... não vou cantar não, mas depois vocês escutam. Oficina G3, Depois da Guerra. Quem é do rock aqui conhece Oficina G3, Depois da Guerra. Aí tem uma parte lá que... a parte da música fala que a gente briga com seus próprios irmãos. A gente briga por causa de divergências teológicas. Que eu sei mais que o outro é errado, que o outro é burro, ignorante, que não sabe nada, não sabe interpretar a Bíblia. Então, isso eu vejo por causa do fruto da carne, facção, divisão, porque as pessoas estão assim. E isso é por tudo, qualquer coisinha. É política, é futebol, é religião, é debate teológico, é celular. Tudo vira bandeira política, bandeira de time. Eu gosto do celular A. Eu gosto do celular B. Então, lógico, eu quero te matar. Eu gosto do filme A, eu gosto do filme B. Lógico, agora eu vou te matar. É tudo isso. As pessoas não conseguem mais sentar e conversar. Infelizmente. Nossa, você me lembrou de um negócio. Não, é que você falou de tudo vira debate político. Desculpa, eu recebi hoje um e-mail que eu vou ser mesária de novo. Eu só me desabafo. Ganhou dia de folga. Mas eu sou autônoma. Então não adianta, você vai ter você. Entendeu? Se eu fosse CLT, tava indo. Tava bom, né? Um dia de mesária, 2 dias de folga. Não, eu sou autônoma, eu só vou perder meu domingo. Ai não, Deus, tudo bem. Aí a prova aí, ó. Pediu a prova, é a aprovação. Hoje tá... Não aguento mais.
fala não. Continuando aqui, então Paulo termina. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Pode continuar. Paulo termina então essa parte aqui dos dons de língua. Essa primeira parte que ele fala sobre os dons, que o capítulo 14 continua ainda falando sobre os dons, mas ele termina aqui que ele prefere falar 5 palavras para que as outras pessoas consigam entender do que 10.000 que as pessoas não trazem edificação. E Paulo, eu gosto de Paulo, porque ele sempre bate na tecla a mesma coisa. Ele fala 10 vezes a mesma coisa e a gente não entende. O bom do apóstolo Paulo é que ele fala 10 vezes a mesma coisa, 10 vezes de maneira diferente, para a gente ver se a gente encuca nossas cabeças, a gente não consegue. E ele fala, continua, que edificação, os dons servem para a edificação da igreja, do próximo, não para a nossa edificação, não para a nossa glória. Que muita gente usa o próprio dom para benefício próprio. Não falo só para status. Tem muita gente que fala que é profeta, cobra para dar profecia. A pessoa crê que tem um dom de cura, cobra para ser você lá no hospital, visitar, para orar, para curar. Fazer milagres, cobra. Já viram isso? Até para orar, pede pix para orar, gente. Para orar, sabe, de dar bem desesperado, assim, não, um princípio de depressão muito forte, de violência, sozinha lá, e tem um pastor, então, ele falou assim, não, eu estou na casa do fulano, vou pedir ele para orar para você. Então ele orou, tal, depois eu falei amém e tal, 2 dias, depois ele disse, olha... Ele mandou um boleto para você. Depois que orou, cobrou. Ele mandou um boleto para você. Não ele, o outro pastor disse, ó, ele cobra a oração. Então, esse dia, por favor, dê a ele, nunca mais nem sei o nome dele. Né? Porque, imagina, cobrar, ou que se não deu, ele não vai fazer nada. Se Deus não escuta a oração, né? Correu comigo. Eu acredito que o que mais tem na internet hoje em dia é Pix oração, é Pix profecia, é Pix não sei mais o que, Telepix, tudo que você imaginar aí. As pessoas ganham o dom de graça, que ganha a habilidade dada por Deus, não para benefício próprio, mas para edificar o corpo de Cristo. Mas que infelizmente... Amém? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, dúvida, sugestão? Amém? Amém. 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 Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Pai. Nós sabemos que o Senhor deu esses dons para que a gente possa edificar o Teu corpo, o corpo de Cristo, o corpo da igreja, Pai. Que em nome de Jesus a gente possa usar os dons, Pai, de maneira sábia, de maneira correta, de maneira exemplar, Pai. Que a gente não busque nosso próprio interesse, não busque a nossa própria vaidade, nosso próprio orgulho, nossa própria ego, mas que seja de fato, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós te clamamos, ó Pai, que a gente possa entender cada vez mais a Tua palavra, entender mais os Seus ensinamentos, porque, ó Pai, nós somos uma mente tão pequena comparada à Sua mente, mas nos dê a capacidade de cada dia mais de aprender mais da Tua palavra, ó Pai. Ó Pai, abençoe a vida de cada um aqui, cada família aqui representada, cada pessoa aqui, ó Pai, que entrou buscando mais da Tua palavra, que essas pessoas saiam edificadas de fato, Pai. Ó Pai, abençoe a nossa ida para casa, que volte segurança, que volte sem nenhum acidente, sem nenhum arranhão, que nos abençoe esse resto de semana, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem que tirar foto?
Vai que foto, gente. Juntei.